Quando se discutem os transtornos de aprendizagem, é frequente que a atenção se volte para os aspectos de aquisição de conteúdo. Porém, vários outros aspectos também devem ser considerados, principalmente os emocionais e comportamentais. Nas propostas de educação para a vida, como no relatório Jacques Delors da Unesco de 99, é proposto que 4 pilares sejam os pilares da educação. Então, seriam aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Nos transtornos de aprendizagem, nós temos a possibilidade desses 4 domínios estarem prejudicados. Quando se pensa nas habilidades e domínios específicos para a aprendizagem, nós temos a linguagem oral, a habilidade de leitura, a habilidade de escrita, a matemática e também funções cognitivas e habilidades sociais. Os transtornos específicos podem afetar essas habilidades especificamente e isso pode afetar de uma maneira mais generalizada outros aspectos do desenvolvimento. Na linguagem e comunicação, nós observamos que a competência em linguagem oral, antes mesmo da aquisição da leitura e da escrita, já podem sinalizar algumas dificuldades no processo de desenvolvimento da leitura e de todo o processo de aquisição de conhecimento. Então, a competência em linguagem oral, com domínio de vocabulário, o domínio do sistema de sons da língua, o domínio das estruturas sintáticas, podem já ser um sinal de que essa criança vai apresentar dificuldades no processo de aprendizagem. Isso acontece porque em sala de aula, o domínio de um código oral, que é a língua, e o domínio e o desenvolvimento da linguagem, eles perpassam toda a aprendizagem. Então, o ensino e a aprendizagem ocorrem a partir de trocas entre o professor e os alunos que se dão a partir da linguagem. Então, alterações no desenvolvimento da linguagem podem afetar não somente o processo de aquisição de leitura e de escrita e do conhecimento, mas também afetar as relações sociais que envolvem o processo de ensino e aprendizagem. Em relação à leitura, nós temos que a leitura é realmente uma habilidade que vai ser responsável pela aquisição de conhecimento cada vez mais conforme o avançar da criança nas séries escolares. Então, se no início da escolaridade, muito do conhecimento, muito da aprendizagem se baseia na linguagem oral, posteriormente esse processo vai ser praticamente todo baseado na leitura e na escrita, como é o caso do ensino superior, onde praticamente todo o conhecimento é baseado e adquirido através da leitura. Então, quando a gente pensa na leitura como uma habilidade tão importante, tão necessária para a aprendizagem, ela também pode ser vista como um fator protetivo para enfrentar tanto a desigualdade social como as desvantagens econômicas. É nesse contexto que a gente precisa entender que a escola pode ser um ambiente de extremo estresse para as crianças com transtornos de aprendizagem. Então, tanto as demandas cognitivas, sejam elas leitura, linguagem oral, aprendizagem de conteúdos escolares, do currículo escolar ou mesmo de matemática, também podem haver dificuldades relacionadas às demandas sociais. Porque essas crianças, por mais que elas se esforcem, elas acabam tendo um desempenho que não é nem o que elas esperavam, nem o que o professor exige, nem o que os colegas conseguem obter e nem o que os pais e a família têm de expectativa. Então, o ambiente escolar pode ser um ambiente muito estressante para as crianças com dificuldades de aprendizagem e isso deve ser acompanhado pelos profissionais que estão em trabalho com ela. Pesquisas longitudinais acompanhando crianças com transtornos de aprendizagem demonstraram que, na ausência de suporte adequado, essas crianças podem apresentar algumas alterações em relação à saúde emocional e alterações de comportamento também. Então, é comum a gente observar dificuldades de relacionamento, isolamento, rejeição por pares, a autoestima rebaixada e muitas vezes depressão e problemas, desvios de comportamento. A adolescência parece ser o período do desenvolvimento de maior vulnerabilidade.
Então, essas crianças, com o acúmulo dessas experiências de fracasso e de não conseguir alcançar as expectativas tanto delas como do meio, acabam tendo consequências ao longo do desenvolvimento. E a idade que parece ser de maior vulnerabilidade é a adolescência. É muito comum também nós termos essas crianças e adolescentes sendo vítimas de bullying. Então, além delas terem as dificuldades de aprendizagem, elas também são vitimizadas por essas dificuldades. Considerando os relacionamentos sociais, são observadas algumas dificuldades no que se refere ao desenvolvimento de amizades, né, de grupo social, pois muitas vezes esses adolescentes com transtornos de aprendizagem, as próprias crianças, então mesmo nas idades mais novas, é observado uma grande rejeição. E nessa rejeição as crianças não se sentem parte do grupo. Então o grupo social nessa idade é muito forte na escola. E falhar na escola então pode representar um grande risco para esse sentimento de pertencimento a um grupo. Então é comum nós encontrarmos as crianças e adolescentes com transtornos de aprendizagem com um número de amigos muito reduzido. Nesse sentido, nós temos então que compreender que as dificuldades de aprendizagem, elas podem levar a consequências a longo prazo. Então, eles podem manifestar essas dificuldades já na infância e ao longo do desenvolvimento isso levar a dificuldades escolares que podem ir se ficando mais graves conforme o conteúdo escolar também vai ficando muito mais complexo, tendo uma demanda linguística, uma demanda cognitiva maior, né? Isso pode acarretar em dificuldades emocionais se não tiver o apoio, o suporte adequado para esses sujeitos e também para alterações de comportamento que muitas vezes funcionam como uma forma de pertencer a algum grupo. Então, o desvio de comportamento pode muitas vezes ser uma forma até de pertencer a algum grupo. E isso tudo precisa ser trabalhado para que se evite, então, essas consequências a longo prazo. Nesse processo de tentar, então, minimizar ou mesmo evitar essas consequências comportamentais e emocionais, a família deve ser considerada uma aliada importante, né? Então, a família também precisa de uma atenção, também precisa de um apoio, de um suporte dos profissionais e da própria escola, na medida em que o que afeta a criança afeta a família e o que afeta a família também afeta a criança. Muitas vezes nós observamos nessas relações dificuldades que ultrapassam a relação da família ou dos pais com a criança, mas podem também aparecer dificuldades entre o casal, dificuldade da criança com os irmãos, dificuldades dos pais com os outros irmãos e também com outros membros da família. Então é preciso olhar para a família também, dar uma atenção e um suporte para essas relações que podem também ficar, de alguma maneira, vulneráveis às dificuldades de aprendizagem dessas crianças e adolescentes. Ainda existe um estigma muito grande em relação aos transtornos de aprendizagem, mesmo que eles sejam específicos, não relacionados a outros quadros. Então é muito comum que se neguem a existência desses distúrbios na medida em que você não tem nenhum marcador físico, nenhuma alteração de comportamento mais grave que mostre o desvio, que mostre o distúrbio. Então, né, nessa concepção, muitas pessoas ainda negam os transtornos de aprendizagem e por falta de compreensão do quadro, por falta de informação, isso leva a que os sujeitos com distúrbios de aprendizagem sejam considerados preguiçosos, né? Que eles não tenham muita motivação e que isso seja o responsável pela dificuldade e pelo baixo rendimento escolar, e não, na verdade, a dificuldade, o transtorno que eles realmente apresentam. Então é preciso trabalhar também socialmente o quanto esse estigma acaba interferindo negativamente na autoestima e no desenvolvimento desses sujeitos. Nesse processo todo, então, a intervenção deve envolver, claro, as dificuldades específicas que esses sujeitos apresentam,
seja a leitura na dislexia, a matemática na descalculia, as habilidades cognitivas, como memória e atenção, mas não devem se reduzir a isso. É importante trabalhar as habilidades específicas. Por quê? Porque trabalhando as habilidades específicas, isso vai trazer para o sujeito um desempenho melhor na escola, uma aceitação melhor pelos pares e levar, consequentemente, a um aumento da sua autoestima, do seu senso de pertencimento ao grupo, a sua saúde mental e sua qualidade de vida. Mas é importante também que haja um suporte emocional para esses sujeitos, que as dificuldades e esse sofrimento que muitas vezes é observado nas crianças e adolescentes com transtornos de aprendizagem sejam tanto percebidos quanto trabalhados. Então, isso não pode ser considerado como uma consequência inevitável dos transtornos e que não precisa de atenção. Nós precisamos trabalhar tanto as questões cognitivas específicas, como também as dificuldades emocionais que eles podem vir a apresentar. Isso deve fazer parte do trabalho de equipe multidisciplinar que vai atender a essas crianças e as suas famílias também. E numa proposta também de envolver a sociedade, a comunidade, é importante que existam expectativas positivas, que se desenvolvam expectativas positivas em relação a essas crianças, fazendo com que o estereótipo diminua, com que os estigmas relacionados aos transtornos de aprendizagem sejam superados e com isso também que a sociedade passe a aceitar e a compreender melhor as diversidades no processo de aprendizagem. O insucesso escolar é o resultado de muitos problemas que têm por denominador comum a não satisfação das necessidades reais do aluno. O sucesso escolar, por outro lado, não é só responsabilidade do aluno, é muitas vezes a própria escola quem lhe nega essa oportunidade. Tem professor que acredita que o planejamento feito, que uma boa aula dada, na sua opinião, garante a aprendizagem do aluno. Pelo menos a responsabilidade dele termina aí, quando na realidade funciona de forma diferente. O sistema de ensino tem que enfrentar vários desafios para auxiliar crianças e jovens portadores de necessidades especiais. Caso contrário, serão negados os seus direitos e oportunidades educacionais. Nesse caso, o desenvolvimento da escola inclusiva, ele não deve ser apenas informal, mas sim um processo planejado, refletido, para que seja bem sucedido. Então, o professor, ele tem que planejar cada ação dentro de uma escola inclusiva, dentro de uma sala de aula inclusiva. Quando o educador está diante de um aluno com dislexia, por exemplo, surge a necessidade de conhecer como essa criança pensa, como esse jovem interage, tanto com ele, professor, quanto com as exigências das tarefas curriculares. Então, ele tem que ler este aluno, entender esse aluno, entender as suas necessidades para que ele possa satisfazê-las. Assim como o professor precisa ser treinado nas habilidades para trabalhar com conteúdo curricular, o conteúdo do dia a dia da sala de aula, ele também necessita de treinamento na metodologia de interação e intervenção com esse aluno. A lei não garante esse treinamento. A lei garante que esse aluno ele seja atendido em suas necessidades. Mas, na realidade, esse professor ele vai precisar ser orientado, ser treinado para que possa atender a lei e, consequentemente, a necessidade deste aluno. Então, a prática inclusiva em sala de aula, ela deve dar oportunidade para que todos aprendam dentro de um ambiente afetivo. Como é que ele vai criar esse ambiente afetivo? Ele vai ter que planejar as suas aulas para que possa criar este ambiente. Então, não é planejar só o conteúdo, mas é planejar também a forma como ele vai trabalhar
com essa sala de aula para que este conteúdo seja dado de forma onde ele envolva esses alunos com necessidades especiais. Então, um ambiente afetivo, ele envolve igualdade no atendimento, possibilidade de apoio permanente, ou seja, vai ter que acompanhar este aluno sempre. E não é porque este aluno, embora ele tenha uma necessidade especial que não seja um aluno que dê problemas de comportamento, ele fique esquecido dentro da sala de aula porque ele não exige uma atenção neste sentido. Não, ele vai ter que acompanhar este aluno nas suas necessidades de conteúdo também. Então, como ele vai fazer isso? Proporcionar estratégias diferenciadas, ele vai personalizar esta aula, este ensino, usar recursos alternativos, né? Por exemplo, um aluno com dislexia, ele pode ter a memória dele comprometida e para realizar um determinado exercício de matemática, ele pode saber como realizar o cálculo, mas não ter na memória o resultado de uma multiplicação, por exemplo. Então, o que vai ocorrer? Ele vai ficar ansioso, ele vai demorar mais tempo, ele pode não acertar o cálculo, ao passo que se ele tiver como recurso a consulta de um material, de uma tabuada, por exemplo, ele pode perfeitamente resolver o exercício sem ter que passar por todo esse estresse e, ao mesmo tempo, conseguir o resultado esperado. Né? Arranjo dos acentos de forma diferenciada, então na hora de uma conversa, na hora de um trabalho em dupla, arrumar esses acentos para isso, dar oportunidade deles terem momentos diferenciados de aprendizagem e diferentes. Expectativas elevadas, tanto no nível cognitivo, emocional, como social. Quer dizer, não esperar menos daquele aluno, esperar sempre mais daquele aluno, né? Para que ele possa exigir, para que ele possa também oferecer diferentes oportunidades. E um olhar onde ele envolva essa interação significa ter em mente, desde o início do planejamento, que a diversidade ela é um fator social positivo e que nós devemos usar ao máximo esse recurso para que todos aprendam a lidar com essa questão. Outra coisa, a atitude apoiadora, ela precisa ser utilizada nessa cultura da vida em sala de aula, porque se você faz isso, né, neste meio de aprendizagem, você estrutura essas situações de forma diferente, menos formais, porque a aprendizagem precisa de uma estrutura mais formalizada na hora de fazer o conteúdo, programar o conteúdo, mas em situações sociais ela pode ser menos formais e isso facilita essa interação. E a aprendizagem cooperativa, ela fornece também elementos centrais de comunicação. Então, a interação face a face, responsabilidade individual, essas habilidades que são desenvolvidas no grupo, isso tudo ajuda o aluno portador de necessidades especiais. Por meio dessa cooperação, os alunos gradualmente desenvolvem várias habilidades, como, por exemplo, perceber o outro e aceitá-lo, conhecer a si mesmo e a sua função no grupo, saber como lidar com poder, controle, competição e rivalidade, coisas que eles vão enfrentar na vida mais tarde, assumir responsabilidade e a se comprometer, ter confiança e fortalecer a autoestima e ganhar autonomia, conquistar a autonomia. Para atender às variadas necessidades desses alunos, o currículo e o trabalho de aula devem ser aplicados a todos os alunos ao mesmo tempo, mas também ter flexibilidade para se adequar
as necessidades específicas de cada aluno. Agora, assim como o corpo docente, os demais colaboradores, o corpo técnico também, que também interferem nas decisões educacionais referentes ao currículo e encaminhamento do aluno, precisam de treinamento para lidar com essas questões. E a colaboração lar-escola. As famílias destes alunos portadores de necessidades especiais, elas também têm que ter uma atenção, uma orientação, um cuidado para que elas possam ajudar neste processo. Né? Só para ilustrar, trazendo um exemplo de como isso funciona no dia a dia, é o caso de uma menina que foi diagnosticada em 2008 com dislexia. O encaminhamento para o diagnóstico não foi feito pela escola, foi feito por uma amiga da família e só chegou ao diagnóstico depois de passar por muitas dificuldades na escola, achar até que era uma menina com uma dificuldade até intelectual e cognitiva. Bom, aí chegou o seu diagnóstico de que se tratava de uma menina com dislexia e ela começou o tratamento psicopedagógico. Com 10 anos e 2 meses, ela estava na 4ª série, 5º ano do ensino fundamental 1, numa escola pública estadual conceituada. Junto, ao mesmo tempo, ela iniciou um trabalho de acompanhamento psicológico. Foi na mesma data. Após 4 meses de atendimento psicopedagógico, ela recebeu alta do acompanhamento psicológico. Na conversa com a profissional que atendia, que ela estava sendo atendida numa clínica escola, a profissional deixou claro o seguinte: era uma menina que ela tinha consciência das dificuldades e que o trabalho, na realidade, o acompanhamento psicológico, não iria ajudá-la tanto, mais do que já tinha ajudado. Então, priorizou-se o trabalho psicopedagógico, uma vez que existiria um olhar nesse sentido do emocional. Neste tratamento psicopedagógico que ela começou, tanto a família também era trabalhada, como a escola. E as conversas periódicas com a escola aconteciam com a coordenadora. E enquanto ela estava com uma professora polivalente, que acompanhava ela constantemente, a questão foi sendo trabalhada com esta coordenadora simplesmente e parece que as coisas foram caminhando ao longo do ano letivo. Tanto é que no final do ano, a professora polivalente, a professora de turma, ela, numa conversa comigo, ela colocou da evolução desta aluna. Então, tanto no aspecto pedagógico quanto no aspecto emocional. Então, ela cresceu, era uma aluna que tímida, retraída, colocava-se muito pouco oralmente, tinha uma dificuldade para se colocar de forma clara, e ela percebeu que ao longo do ano, com o trabalho, ela foi evoluindo, se desenvolvendo tanto pedagogicamente quanto emocionalmente. Melhorou a autoestima. Tanto é que no final do ano ela estava melhor que a irmã gêmea que estudava com ela na mesma sala e que não era portadora de dislexia. No ano seguinte, continuando ao tratamento, ela mudou de série, por consequência mudou de coordenadora e aí também professor, um por matéria.
E o que aconteceu foi que o comportamento desta coordenadora do Ensino Fundamental 2 era totalmente diferente do comportamento da coordenadora anterior. Então, ela não tinha, ou pelo menos não demonstrava, o menor interesse, sempre distante, com pressa, deixando claro que ela tinha outras coisas para fazer. Isto quando ela atendia aos meus telefonemas. O comportamento de uma professora de uma área específica, que era a área de História, trouxe bastante problema para esta aluna no decorrer do ano letivo. E que sempre ela trazia para o grupo, na hora da roda, para uma conversa informal, para poder enxergar maneiras de como lidar com essa situação. E ela foi lidando muito bem, até que um dia a professora chamou pelo número dela para ela apresentar um trabalho em sala de aula, e esse trabalho era um trabalho da mitologia grega, que falava sobre um determinado personagem, e ela chamou a aluna e a aluna disse assim: professora, eu esqueci deste trabalho. E a professora disse assim: olha, eu nem vou gritar com você, nem vou comentar nada, fulana, porque você é deficiente. E essa aluna, então, ficou muito entristecida com essa abordagem da professora, com este comentário da professora. Chegou em casa, conversou com a família, e a família, então, procurou a escola. E a professora, perante a família, num primeiro momento, negou ter feito qualquer comentário nesse sentido. Num segundo momento, foi chamado o diretor da escola, a coordenadora, e aí ela se retratou. Se retratou, se emocionou, pediu desculpas para esta aluna, pediu desculpas para esta família. Mas a família tinha até pensado em mudar ela de escola, caso a escola não tivesse nenhuma atitude, né, onde, na realidade, se desculpando desse comportamento. No final, a família, já mais fortalecida, até por questões do trabalho psicopedagógico, cobrou esta atitude, o diretor se retratou também, e no ano seguinte, que ela estaria na série seguinte, essa professora não seria mais professora dela. Então, o que se percebeu disso tudo, né? Essa mudança do professor polivalente para o professor para a matéria, a mudança da coordenação, parece que não existia uma comunicação, parece que esta professora não tinha informação de que esta aluna tinha dislexia, e não tinha informações também sobre o que vem a ser dislexia, como se comporta um aluno com dislexia. E foi uma série de equívocos do começo ao fim. Só que esta aluna já estava mais estruturada emocionalmente, essa família já estava mais trabalhada, e tudo isto foi lidado de uma forma, se é que se pode se dizer, mais tranquila. Então, na realidade, esse exemplo vem para mostrar o quanto aspectos emocionais, quer dizer, o afeto do professor, esse olhar amoroso, esse compromisso, esse comprometimento, essa responsabilidade, envolve toda a questão também pedagógica, tá? Então, para terminar, eu gostaria de finalizar com uma frase que diz exatamente o seguinte: é esse o recado que eu deixo para o educador. A educação é o lugar onde se decide que se ama suficientemente o mundo como para responsabilizar-se por ele, e o lugar
em que se decide que se ama suficientemente os jovens para não expulsá-los do nosso mundo.